Muito bom dia a todos vocês, amigos nossos que estão sempre se envolvendo com ensinamentos maravilhosos, né? Hoje eu queria dar um toque especial, uma palavrinha especial sobre a luz de Jesus, né? Porque nós, em nossas peregrinações pela terra, em nossas buscas de conhecimento, nós falamos muito de Jesus. Tentamos exercer os seus ensinamentos, praticar os seus ensinamentos. Temos Jesus à conta de nosso amigo, carinhoso, amoroso, que está sempre ao nosso lado. E ele provoca isso em cada um de nós, porque é um espírito sublime. E eu vou tentar mensurar, eu vou tentar mostrar a sublimidade de Jesus através de termos mais técnicos que nós não conhecemos e não sabemos por que essa força maravilhosa que o acompanha. Esse espírito que domina a terra em emanações de amor, de equilíbrio e de paz. Para que nós tenhamos uma ideia, tudo obedece ao nosso comando mental. À medida que nós saímos da fase da materialidade, buscando novos horizontes, sede essa provocada pelo espírito imortal que existe dentro da gente, nós buscamos conhecimentos exatamente para fortalecer a nossa estrutura material, que ainda é muito animalizada, a nossa consciência, que ainda a consciência material, que ainda não está manifestada em conhecimento. Então nós precisamos de suporte. Um suporte capaz de nos alavancar para a vida. E não se enganem, à medida que nós crescemos na idade física, à medida que nós envelhecemos, esse suporte é mais pedido por nós. Porque sem esse suporte divino na nossa vida, nós perdemos o controle e o corpo não suporta. Porque as emanações de um comando mental doentio provocam doenças diversas no nosso corpo físico. Porque se torna um reflexo do que falta em nós na espiritualidade. Normalmente, um comando mental regido por regras de amor profundamente enraizadas em nosso coração, ele determina uma predisposição ao corpo físico que faz com que esse corpo não fique sujeito às várias doenças e manifestações que ocorrem na Terra. É muito interessante isso, é porque nós não temos noção. Então nós não sabemos assim a força do comando mental, a força de Jesus em nossa vida. Muitos, graças a Deus, pregam Jesus, e a coisa mais gostosa que tem na face da terra é pregar Jesus. Porque é o nosso exemplo maior, é a força viva atuante em nós, é o alimento constante que nos leva sempre adiante. Nesse comando mental, eu sempre busco uma orientaçãozinha em alguns livros que são muito interessantes, porque a gente tem que aprender isso. Quando você souber reorganizar o seu posicionamento, a sua mente
ela foca em objetivos primordiais para o seu equilíbrio. Então a gente tem que entender que todos sabemos que é principalmente das queimas respiratórias intracelulares que o corpo humano obtém energia necessária ao seu funcionamento. Como aparelho vivo, nós somos um aparelho vivo, o organismo, o corpo do homem é realmente uma máquina de combustão. Olha que coisa interessante. Como organismo vivo, nós somos uma máquina em que nós respiramos oxigênio, faz-se a combustão, se transforma em gás carbônico e as explosões internas do nosso corpo produz a energia que nós precisamos. Então nós somos um corpo movido à combustão. Né? Falando com palavras simples para que a gente possa entender. Né? Então, desse modo, nós somos movidos a uma energia calorífica. Né? Entretanto, cada uma das 30 bilhões de células do corpo humano é tão somente uma usina viva, que funciona sob o impulso de oscilações eletromagnéticas. Um centro emissor permanentemente ativo de poderosos raios ultravioletas. Olha que coisa interessante. Nós somos um centro emissor, uma usina de força de raios ultravioletas. Quanto mais eu depurar essa usina, quanto mais purificada for o combustível dessa usina, mais ele produz. Ondas mais poderosas ele emite. Os processos de manutenção da biossíntese do ser humano podem ser fundamentalmente endotérmicos, mas é a mente espiritual que comanda a vida fisiopsicossomática. Ou seja, a mente espiritual comanda todo o meu corpo, todo o meu físico, todo o meu intelecto. A mente espiritual, a nossa mente espiritual. De modo mais ou menos consciente, conforme a posição evolutiva de cada espírito. Então, quanto mais nós temos pregado, quanto mais nós nos conscientizamos do nosso poderio, do que nós podemos manifestar em volta de nós, mais nós temos foco na concentração de energias poderosas capazes de mudar a todos que estão em volta da gente. A mente espiritual, a nossa mente espiritual, não se alimenta realmente em exatos termos de vida própria, senão de energias cósmicas, de natureza eminentemente divina, das quais recebe recursos para a sua autossustentação. Então, em outras palestras eu já comentei sobre isso, que uma mente educada, nós necessitamos do alimento para sustentar a nossa materialidade, porque nós estamos engrossados ainda na matéria. Mas a nossa mente, o nosso comando mental, quanto mais apropriado ele se torna, quanto mais envolvido ele se torna, quanto mais conhecimento ele tem, nós também nos alimentamos e potencialmente dessa energia cósmica. Essa energia cósmica, ela faz parte do nosso processo de alimentação. Muitas vezes, com pequenas doses de alimentos materiais, porque quanto mais inapropriado é a minha consciência, quanto mais ignorante eu sou, mais eu preciso da materialidade para me dar sustentação. Quanto mais
evoluído. Vocês já ouviram falar de uma Madre Teresa de Calcutá comendo um cozidão com arroz, feijão, carnes, gordura? Vocês imaginam Jesus roendo um pedaço de carne assim, rasgando a carne, aquele sebo, aquela gordura? É uma coisa inimaginável, não é? Por que que é inimaginável? Porque dentro da nossa consciência interior, aquele ser, a gente não consegue ver uma imagem dessa num ser dessa estirpe. E nós estamos falando de seres que viveram aqui na Terra. Aquele alimento sutil, harmonioso. Por que isso? Porque são espíritos altamente alimentados no posicionamento espiritual que eles têm. Porque o nosso comando ele é mental. A nossa alimentação principal, ela é a alimentação superior. Mas nós não temos consciência disso. Então, quanto mais o espírito evolui, tanto mais livre, efetiva e conscientemente governa a si mesmo e ao seu cosmo orgânico, cujo metabolismo é conduzido e controlado pelas forças vivas do seu pensamento e das suas emoções. Olha que coisa! Isso tudo, gente, é para que a gente tenha uma pequena noção do que seria, do que é a emanação da luz crística em nós. Quem de fato cresce, olha só, quem de fato cresce, definha, adoece e se cura é sempre o espírito. Então, até então, nós tínhamos o foco somente na nossa matéria. Mas nós não podemos esquecer que a nossa matéria é uma consequência da doença espiritual. Vocês lembram de quais foram as doenças que Jesus teve? Espíritos sublimes, como Chico Xavier, que tinham alguns aspectos de doença, foram reminiscências de seus pedidos na estrutura espiritual, para que eles tivessem noção e a humildade devida, para lembrar a eles que eles estavam submetidos a uma lei maior, e para fazer com que eles estivessem muito mais em sintonia com Jesus. Porque as pessoas podem alegar, ah, não, mas Chico Xavier tinha o olho que doía, tinha isso, tinha aquilo. Mas isso aí são frutos do arrependimento de outras encarnações, pedidos pelo Espírito, para que ele, envolvido com aquela sintonia de dor, pudesse buscar com mais frequência e altivez a presença divina na vida deles. A gente não pode confundir as duas coisas. Porque em eu sabendo da minha fraqueza, em eu sabendo que se eu não tiver aquele ponto para que eu busque com mais intensidade a presença divina em minha vida, eu posso tomar caminhos diferentes. Então, um pedido do espírito encarnado, ele é sempre tratado com muito carinho e com muito respeito. Mas é sempre aliviado pelos nossos mentores espirituais, pelos espíritos que avalizaram a nossa vinda na Terra. Então não podemos confundir as duas coisas. Então entendam isso. Por isso que essa energia, que quem adoece, quem definha, é o espírito. E a manifestação dessa doença sai no corpo. Mas eu não estou falando em casos de arrependimento. Estou falando de outras situações. Assim também com o espírito. Quanto mais evoluído, sábio e moralizado, mais complexa e poderosa a sua estrutura orgânica perispiritual, capaz de viver e agir em domínios cada vez mais amplos de tempo e de espaço.
Então, quanto mais evolvido o espírito com essa consciência espiritual, ele é capaz de acionar mecanismos mais amplos de vivência e de autodomínio. Então, muitas vezes, é por isso que em todos os lares, normalmente, em todos os lares, isso é uma condição crística, existe um espírito que é melhor do que os outros, que está um pouco mais avançado que os outros, para que exatamente o exemplo, a manifestação desse espírito provoque uma reação em cadeia em todos que estão ali, para efeito da sua melhoria. Então a divindade, a espiritualidade sempre usa esse caminho, mostrando, porque um exemplo modifica milhões de pessoas. Uma atitude transforma milhões de pessoas. A gente nunca pode se esquecer disso. E a luz, ela brilha, por menor que ela seja, quanto maior for as trevas. Então, só para que nós tenhamos uma ideia sobre emissão, eu vou ler uma coisa que é muito interessante aqui. Se no plano físico, fótons podem decompor moléculas e quando possuem energia superior, podem até promover fissões nucleares, como a fissão do urânio, do tório. Aqui, a gradação natural e automática, ou consciente, ou conscientemente provocada, determina com facilidade o teor eletromagnético de qualquer tipo de luz, a ponto de tornar uma claridade confortadora e reconstituinte, ou, ao contrário, insuportável para quem não tiver capacidade físico, psíquico, moral para absorvê-la. Então, existem na manifestação da nossa aura, na manifestação da nossa aura espiritual, determinados níveis de coloração, determinados níveis de claridade. Existem espíritos, Jesus principalmente, que está muito acima do que nós estamos falando, que se ele mostrar 1 bilionésimo pedaço da sua luz espiritual, é capaz de cegar você. Por aí vocês têm noção. E essa luminosidade, ela tem coloração, ela tem cheiro, ela tem intensidade. E uma força eletromagnética que nós não temos a mínima noção. Uma força eletromagnética. E Jesus tinha isso com muita sobra, né? E, gente, é importante que a gente saiba que quando nós falamos de luz divina, nós não temos a mínima noção de poder e querer medir a intensidade dessa luz. Existem manifestações mundiais pela mídia e por todos os segmentos que a gente conhece, pela própria sociedade, nos impondo uma condição de medo, colocando excessiva força no poder das trevas. É importante que todos nós saibamos que a treva, ela é simplesmente a ausência de luz. Quando nós nos envolvemos com essa ambientação de Jesus, basta o fato de coração e mente e crença se unirem em um pedido a Jesus para que a força dele se manifeste no seu ambiente, no seu desespero,
todos os laços trevosos, são quebrados com uma força desconhecida. Porque a treva tem muito poder. A treva age com muita eficiência nos pequenos domínios que ela tem quanto a questões dos átomos, da ciência e de tudo mais. Mas ela não consegue, em hipótese alguma, quebrar, contradizer, se opor à força da luz. Todas as vezes que você se sentir com medo, se sentir humilhado, se sentir preocupado, a simples menção com força, coração e fé do nome de Jesus vai fazer com que aquelas algemas que estão te prendendo sejam quebradas no mesmo instante. Muitas vezes nós não percebemos essa ação, porque estamos com a nossa consciência vangloriando, aumentando e alimentando essa força trevosa em nós. Mas saibam, treva é ausência de luz. Não existe a escuridão. Existe a ausência de luz. Então, com esse conhecimento, só para que nós tenhamos uma pequena noção do que a espiritualidade fala sobre isso, eu vou ler mais um trecho aqui que eu achei importantíssimo. É em razão disso que os filhos da luz, isto é, as consciências iluminadas pelo bem, são sempre mais poderosas do que os filhos das trevas. Ou seja, as consciências ensombrecidas pelo crime. Isto porque as vibrações do pensamento têm sempre efeitos luminosos, geram luz, e essa luz tem naturalmente frequência, intensidade, coloração, tonalidade, brilho e poder peculiares, de acordo com a sua natureza, força e elevação. Poder-se-ia dizer que a hierarquia espiritual se assinala por naturais diferenças de luminosidade, a traduzir níveis e expressões variadas de elevação, grandeza, potência e saber. Então, gente, nós não temos a mínima noção da elevação, da potência, da grandiosidade, dos efeitos eletromagnéticos da aura de Jesus em nossa vida. Quando nós começamos a perceber, a entender, e a nos conscientizar, nós percebemos uma força nos alavancando, uma força nos sustentando. Isso é a manifestação desse espírito de altíssima hierarquia espiritual. Nós somos sombreados pela luz de Jesus. Nós somos avalizados pelas luzes de Jesus. Nós somos amparados pelo simples fato de pensarmos nele. Quando as pessoas tiverem noção dessa realidade, elas vão perceber uma melhora muito grande na sua condição de vida mental, que é o repasto necessário para que ela cresça
ela cresça em cima do conhecimento, amparado pela luz de Jesus. Então esse espírito, que muitas vezes, muitas pessoas tentam diminuir o seu tamanho, o fazem porque não têm noção das coisas. Para finalizar, se considerarmos as vibrações luminosas da aura espiritual, se fazem acompanhar de sons e odores característicos, além de outras intraduzíveis expressões de dinamismo vital, poderemos tentar formular uma vaga ideia do que chamaríamos o mundo individual de um espírito superior. Não estou falando de Jesus, hein? Estou falando de um espírito superior. Pois não temos, por enquanto, nenhuma possibilidade de imaginar a excelsa sublimidade da aura de um espírito angélico. Se a crônica do mundo referiu-se à claridade da explosão de uma bomba atômica, dizendo que ela teve o fulgor de 1000 sóis, como se expressaria se pudesse suportar a gloriosa visão da área do Cristo, da aura do Cristo? É por isso que nós vamos finalizar com a frase do irmão Áureo, ele que fala assim: descendo, porém, a humildade da nossa condição, consideramos que tudo em nosso plano é relativo e que dentro dos limites, dentro das limitações de nossa realidade, a luz do bem é força divina que o poder do alto nos convida constantemente a sublimar e expandir. Porque quando eu, na minha intimidade, eu me ligo a Jesus, a luz dele expande a minha, e a minha começa a sobressair. A sombra e a treva são criações mentais inferiores das mentes enfermiças, renováveis e conversíveis em luz confortadora, pela química dos pensamentos harmoniosos e dos sentimentos bons. Desde o início da nossa jornada, em nossas palestras, nós sempre colocamos a importância do pensamento em nossas vidas. Quanto mais sublimes forem os nossos pensamentos, eles automaticamente se ligam, por conexão, à sublimidade de Jesus. Jesus está atrás de todos nós, como uma força poderosa, para ser usada na hora que nós quisermos. Você viu que eu falei? Na hora que nós quisermos. Nós, você. Depende de você. Experimente usar essa força. Experimente usufruir do bem-estar que essa força lhe causa. Isso foi uma simples explanação desse Espírito excelso que nos ama, que nos ampara, que avalia a nossa existência e que está sempre atrás de você, buscando o seu melhor. Por isso, eu falo, seja feliz, vá com Jesus. Ele nunca te esquece, ele está sempre do seu lado. Obrigado a todos.